Essas ruínas aqui, elas não têm identificação. Essa construção aqui é uma construção que começou e não terminou, ela é inacabada. E além dela ser inacabada, ninguém sabe ao certo o que iria ser isso aqui. Nós temos uma história conhecida na literatura brasileira, que é uma hipótese, uma suposição do que talvez iria ser essas ruínas. E na nossa hipótese, talvez aqui seria uma escola jesuíta, uma escola católica, que é comum perto de uma igreja na época. Só que não teve conclusão, não terminou, segundo a história, porque uma índia se apaixona por um português. Na época, os índios não aceitavam o romance entre uma índia e um português. Aí teve conflito e a construção não terminou, aí ficou inacabada. O nome do português ele chamava Diogo Alves Correia, apelidado por Caramuru. Na língua dos índios, Caramuru significava Deus do Fogo. E o nome da Índia, ela chamava Bartira, apelidada como Inayá. Lá em Porto Seguro tem uma praça chamada Inayá, na Passarela do Álcool, que tinha uma Índia lá desenhada antigamente, né? O material. Esse tijolo, ele é tijolo português, eles são diferentes, porque os tijolos portugueses, eles são compridos, eles são finos e são botados deitados na construção. O tijolo português, esses tijolos na época, vinham nas caravelas de Portugal para cá, porque com o tijolo, o barco, ele ficava pesado e fixo à água. Peso e equilíbrio para a embarcação não virar é chamado de lastro. Aí no retorno eles levavam pedra preciosa e pau-brasil, que era o peso de volta e era mais valioso, tá vendo? Trazia tijolo e levava pau-brasil e ouro, que eles não eram bobo de trazer barro e levar barro de volta, né? Pedra de arrecifes, essas pedras aqui, ó, lá em Porto Seguro tem um paredão que divide o Rio do Mar, que é dessa pedra também, chama arrecifes, é um tipo de rocha colarina que forma aqui nas nossas praias. Na massa botavam barro, areia, tem alguns pedaços de carvão, ó. O carvão vegetal, ele era, tá vendo pretinho assim? O carvão, ele era adicionado na massa, porque o carvão, ele absorve a umidade da massa, ajudava a massa a secar mais rápido, então usava também carvão vegetal na massa. Os brancos assim, ó, pode tocar, são ossos, ó. O osso da baleia, ele era triturado na massa e vários pedacinhos brancos assim, ó, para fortalecer porque não tinha ferro, como a brita que a gente usa hoje. E para concluir, na massa, eles usavam óleo de baleia. O óleo da baleia, na época, servia para dar liga na massa, como se fosse o cimento. Na verdade, o óleo da baleia, na época, é 3 vezes mais que o cimento que a gente usa hoje. Um invasor vindo pelo mar, nessa elevação aqui alta, que é a altura, né, 40 metros, se um invasor viesse atacar aqui em cima, uma bala de cano de 30 quilos não teria força de chegar aqui em cima, que subia, perdia força, e caso chegasse, não destruía uma parede dessa, devido à grossura e o material que ela foi feito com osso e com óleo de baleia. Só para concluir, o português da história que contei sobre a Índia, o português Diogo Alves Correia, apelidado pelos índios por Caramuru, ele pegou bebida alcoólica, ele pegou cachaça, na época os navegadores bebiam para se aquecer, botou a cachaça dentro de uma cuia e depois ele botou fogo no álcool. Só que os índios não conheciam, não sabiam o que era álcool. Os índios pensou que ele tinha colocado água e que ele botou fogo na água, que ele fosse um bruxo, um mágico ou um deus, que ele conseguiu botar fogo na água, mas ele botou foi fogo no álcool. Aí os índios chamaram ele de Caramuru, que na língua dos índios significava Deus do fogo, pensando que ele botou fogo na água, mas foi fogo no álcool. Inclusive, para concluir, não sei se alguém deve saber aí, né? Mas aqui no Brasil existe uma marca de fogos de artifícios que se chama Caramuru. Tem um índio desenhado na embalagem. Essa marca Caramuru é a marca de fogos de artifício mais famosa, a mais antiga do país. E historicamente, Caramuru significa Deus do Fogo. Olha que e é massa, isso aí. que massa. Obrigado. Ó, filma aqui, ó. Tem uma ruína aqui bem linda. Né? É de pé até hoje, né? Muito bem feito. Muito linda. Ao lado das ruínas temos o cemitério, que todo mundo pode observar aí. Esse é o cemitério antigo de Cabralha. Esse cemitério funciona ainda para algumas famílias. Ou seja, quem já tem um jazigo, quando alguém da família morre, vai para o mesmo jazigo. Só que a cidade cresceu, a população cresceu muito, o cemitério é pequeno, aí tem outro cemitério nos bairros. Então esse funciona, mas só para algumas pessoas, mas tem outros cemitérios nos bairros da cidade, que é aqui para cima. Agora
Nessa plaquinha aqui, ó, dá para ter um desenho um pouco apagado que o governo não investe no turismo da região, tá? Antigamente eram casas do lado direito, do lado esquerdo, a cadeia onde eu acabei de explicar e no fundo a igreja. Então aqui em cima era uma vila antiga. Essa vila aqui no alto, em 1530, foi fundada uma vila aqui em cima. Por que as pessoas procuravam morar aqui em cima? Porque daqui de cima tinha visão ampla do mar, dava para ver o mar os invasores. Qualquer invasor vindo, vinha de barco, de embarcação. Então daqui de cima, qualquer embarquinho vindo lá, dava para eles ver. Então, morar aqui em cima na época era um ponto estratégico. Só que existia, aqui em cima era uma vila portuguesa, os índios ficavam lá na praia, lá embaixo, e existia muito conflito entre índios e portugueses, porque assim, ninguém quer ser escravizado, só que o índio era mais resistente à escravidão. Quando diminuiu o conflito entre índios e portugueses, a povoação aqui de cima começou a abandonar essa parte que nós estamos aqui no alto, que eram casas, começou a abandonar aqui e começou a se deslocar para a parte baixa. Então hoje Cabralha tem a cidade baixa, que é a vila de pescadores, e a cidade alta, onde nós estamos aqui em cima. Mas na época a vila era só aqui em cima. Com o abandono das casas, elas acabou não resistindo, porque era muito simples, então acabou desabando. Aí foi feita uma pesquisa aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar para todo mundo aqui, ó. Isso é bem interessante. Esse cercadinho aqui, ó, de telinha verde, são 2 espaços cercados, aqui dentro e ali dentro. Isso representa o local de uma escavação. Aqui foi feita uma escavação, um sítio arqueológico no ano de 2000. Os arqueólogos, eles fizeram escavações aqui dentro, e dentro do local que os pesquisadores escavaram, eles encontraram algumas alvenarias, os alicerces de algumas casas da época, e aqui dentro eles encontraram objetos, porque hoje, quando quebra um prato, uma louça, a gente bota no saquinho, bota na lixeira, o caminhão passa e leva. Mas na época não tinha coleta de lixo, então na época as pessoas cavavam um buraco e enterravam o próprio lixo. Aqui eles encontraram moedas antigas, encontraram aqui dentro dedal. Dedal é que as mulheres antigamente usavam para costurar e bordar, feito de metal, que bota na ponta do dedo para não esforar os dedos. Tem mulheres que usam até hoje. Usei, pois é. Já usei, então, viu, pessoal? Tá vendo? Já coloquei no dedo para não furar o dedo, uma coisinha assim. De metal, isso prova que o guia não está mentindo, né? É a prova viva aqui, pois é. Encontraram aqui dentro pratos e louças quebradas, que eram utensílios domésticos. Aqui dentro, eles acharam até os cabos das antigas escovas de dente da época. Antigamente é interessante que somente quem era rico comprava escova de dente, porque uma escova era muito cara. E era uma escova só para toda a família usar, então tinha que revezar a mesma escova de dente. Os índios não tinham como comprar escova de dente, os índios usavam folha do juá. Juá é uma árvore, hoje existe creme dental, existe cosmético do juá, que é uma árvore. Os negros antigamente areavam o dente com cinza de carvão, mascar fumo e cuspir o fumo deixa o dente branco também. O cabo da escova era feito de ossos. As cerdas das escovas eram feitas de pelo de javali, porco do mato e grina de cavalo. Então todos esses objetos que foi achado aqui dentro, que foi local de uma escavação, uma pesquisa, está hoje na onde era a cadeia. Quando está aberto, funciona como museu, onde eu expliquei da cadeia, hoje é um museu, e lá dentro tem exposição com tudo que foi achado aqui dentro. Só que nesse horário, infelizmente, não dá para a gente poder entrar para poder visitar. E é isso aí sobre o sítio arqueológico. É isso aí, pessoal.